Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma conversa a respeito dos grandes vultos do Espiritismo. E como estamos no mês de maio, finalzinho de maio, já adentrando o mês de junho, nós resolvemos falar sobre um vulto que eu tenho pessoalmente uma admiração muito grande, apesar de não tê-lo conhecido quando ele esteve entre nós. O nosso querido Manuel Justiniano de Freitas Quintão, nosso Manuel Quintão, que foi durante muitos anos ativamente trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Ele fez uma autobiografia e que deixou guardada para quando ele desencarnasse, não é? E assim que ele, no dia em que ele desencarnou, eles encontraram essa carta, esse depoimento pessoal dele falando sobre a sua vida. E ele nos diz nesse depoimento que ele nasceu na estação de Quirino da Estrada de Ferro União Valenciana, no dia 28 de maio de 1874. Por isso que eu disse que é maio em homenagem a esse querido companheiro das primeiras lides espiritistas. Ele nasceu no dia 28 de maio, não é, de 1874, ou seja, 5 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Os pais materiais dele, que lhe proporcionaram a reencarnação, Antônio Gomes de Freitas Quintão, português, que veio para o Brasil, e Maria Amélia Justiniano Quintão. Ele diz que logo após o seu nascimento, o pai, o senhor Antônio Gomes de Freitas Quintão, desculpem, ele transferiu-se para a corte. A corte era no Rio de Janeiro, onde o imperador assumia, a governança do nosso país. Essa transferência deu-se em janeiro de 1874, onde ele se estabeleceu no comércio de secos e molhados. Era muito comum os portugueses naquela época, eu criança, na década de 50, eu percebia que no Rio de Janeiro a influência portuguesa era muito grande. Eles trabalhavam em quitandas, vendendo de tudo, açougues, vendendo carne, bancas de jornal, não é? Eles competiam com os italianos deram preferência ao ramo das bancas de jornal. Mas os portugueses atuaram muito nessa área de secos e molhados, né? E ele vendia por atacado. Mas houve muitos reveses nessa época e o pai acabou perdendo tudo, tendo que voltar para a província de Santa Isabel do Rio Preto. Tudo isso no estado do Rio, onde ele adquiriu um sítio de lavoura, denominado, olha que nome lindo, Sossego, que para eles foi um verdadeiro sossego, mas ao mesmo tempo muita luta, muito trabalho de plantação. E o sonho de Quintão, Manuel Quintão, era a Marinha. Ele sonhava em ser aspirante a oficial da Marinha, não é? E isso chegava a ser tipo uma obsessão. Ele acompanhava tudo nos jornais, obrigado, querido, e ele sonhava em fazer os exames para a Marinha de Guerra. Só que, como a vida tem como nós temos uma programação na vida, não é? Isso não foi possível. Ele era tão apaixonado pela Marinha que ele lia tudo, as guerras que a Marinha participou,
na batalha contra o Paraguai. Ele tinha todos os recortes, mas infelizmente, aos 14 anos, né, quando acontece a abolição da escravatura, ele então perde aquele sonho de chegar ao almirantado da Marinha. E teve que se conformar em trabalhar no comércio, não é? Onde ele começou a exercer a função de guarda-livros. Né? Guarda-livros era, antigamente, a profissão de contador, fazia os registros, né, de tudo que comprava, de tudo que vendia, e era a profissão também do pai dele. E ele então começou a trabalhar, não é, nessa profissão, e em 1939 ele foi para Belém do Pará, aonde ele passou a trabalhar na chapelaria Quintão, né, que era de propriedade de familiares. Mas ele não suportou o clima amazônico e dentro de 6 meses ele voltou para o Rio de Janeiro. Ele ficou muito doente fisicamente e então precisou retornar para manter a sua saúde. O sonho da Marinha perdeu-se, não é? Ele não teve mais a oportunidade e acontece em novembro a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E ele então começa em 1890 a ter outras atividades no comércio, como guarda-livros. Essa foi a trajetória inicial dele, né? No comércio, diz ele, predominava o elemento estrangeiro, sobretudo o português. Dava-se muita atenção e oportunidade aos portugueses. A influência de Portugal ainda era muito grande em 1874, não é? Dom João esteve aqui em 1808, retornou para Portugal, deixou seu filho Dom Pedro I, que anos depois promove a independência do Brasil e tempos depois retorna a Portugal, deixando o seu filho Pedro II, ainda menino, que mais tarde assumiu o comando da nação, né, brasileira. Então, nessa época, ele ele não tinha muito estudo, mas ele tinha uma sede de conhecimento muito grande. Ele lia de tudo. Tudo que era livro de conhecimento, de português, tudo ele ia devorando, não é? Ele diz assim: sabe Deus os desgostos que me deu uma velha flauta, que ainda hoje conservo como recordação dos luares da minha adolescência. Ele teve vontade também de ser músico, mas não pôde, nessa encarnação, dar sequência a esse sonho, não é? Em 1895, conta ele, perdi meu pai. E, não obstante haver atingido o posto culminante da carreira, pois era guarda-livros e chefe de escritório aos 20 anos. Aos 20 anos de idade ele já era chefe de escritório, naquela época era muita coisa. Em tempo que os cabelos brancos ainda eram um documento. Quem teve a oportunidade ou terá a oportunidade de ler algum livro de Manuel Quintão, eu recordo Cinzas do Meu Cinzeiro, que eu consegui esse livro, depois eu emprestei lá no Rio e perdi. Um livro maravilhoso, inclusive na internet ele não está completo, ele não está nem na metade. Já procurei no sebo para comprar esse livro, Cinzas do Meu Cinzeiro. A Federação Espírita Brasileira não publicou novamente por causa do título, porque na época ele fumava e acharam que esse livro seria um convite aos fumantes e por isso não editaram ou reeditaram essa obra monumental. Uma outra obra que ele publicou foi
o Cristo de Deus, falando sobre a natureza de Jesus. E um outro livro, um livreto pequeno, que ele intitulou de Romaria da Graça, porque do dia 2 ao dia 9 de outubro de 1938, ele fez uma excursão a Pedro Leopoldo para conhecer de perto Chico Xavier. E nessa excursão, eles saíram bem cedo, 5 horas da manhã, e foram pegar um trem, né, para chegar a Belo Horizonte, e o trem ia muito lento. Eles saíram 5 horas da manhã e chegaram no dia seguinte, ao amanhecer, em Belo Horizonte. Lógico, teve uma parada, não é, no meio do caminho, em Três Rios, que era natural essa parada para receber outros passageiros que vinham de São Paulo para ir até Belo Horizonte. Então ele, a sua esposa, a dona Nair Quintão, o Manuel da Kodak, que era o fotógrafo, né? Porque ele tinha uma máquina Kodak, naquela época era muito difícil. O seu filho, o filho dele também foi, porque estava namorando a irmã de Chico Xavier. E nessa excursão também foi um médium muito competente da Federação Espírita Brasileira, o Gifone, né? Então foi o que ele apelidou de Romaria da Graça. 7 dias em Minas Gerais, convivendo com Chico Xavier. Imagine a inveja que eu sinto desses momentos, né? Desse contato bem próximo de Chico Xavier, e que nesse livro ele relata as maravilhas que dessa semana, desses dias lá em Pedro Leopoldo. Então, meus irmãos, quem tiver desculpem, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, Romaria da Graça, vai ficar deslumbrado, não é? Então, ele diz que a certa altura da vida, ele estava passando por muitas dificuldades de saúde, não é? Ele estava muito enfermo, e ele então foi consultar um médium, e que lhe forneceu medicamentos e que ajudou na cura da sua enfermidade, não é? Ele também conta que teve muita participação em alguns jornais, como o Malho, na revista Semana, no jornal País, não é? E a chegada dele ao Espiritismo. É muito interessante, vocês devem estar perguntando, puxa, mas ele foi presidente e diretor da federação tantos anos, como foi que isso começou? Ele próprio diz assim: nessa altura, gravemente enfermo e desenganado pela medicina oficial, depois de esgotar todos os recursos e a pique de cair na indigência, olha como esses espíritos, né? A gente vem enfatizando esse detalhe, que eles não receberam facilidade, não é? A mesma coisa com Inácio Bittencourt, com a nossa Aura Celeste, não é? Com Cair Bachutel, Chico Xavier, agora com o Manuel Quintão. Então ele disse que depois de esgotar todos os recursos, já à beira da indigência, ele foi levado a tentar a terapêutica mediúnico espiritista, como eu falei há pouco. E ele diz que esse episódio, que ele contou em 1921 no Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira, ele, apesar de ter assistido no Pará materializações com a médium Ana Prado, não é? Ele não tinha ainda muita convicção no Espiritismo. E ele diz assim: a minha cura foi tão rápida e tão eficaz e maravilhosa. E o médium, não é, que o ajudou, que pediu para ficar no anonimato, não é? Ele consegue rapidamente ficar curado.
e ele diz que em Vassouras, né, na cidade de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, aonde levar a família por imperativos econômicos de saúde, foi que ao alvorar do século XX comecei a assinar minhas próprias produções literárias. Ali casei-me, pobre e até desempregado. Olha que coragem, né? Naquela época se casar pobre e desempregado, com uma moça também pobre e digna, Alzira Capucci, é o nome dela. Hoje companheira fiel e dedicada, de 38 anos e mãe de 11 filhos. Olha, que família robusta, né? Que família maravilhosa, 11 filhos, né? Era muito comum naquela época, pois que foi isso precisamente em 1901. Então, em 1901, ele casa com a dona Alzira Capote, companheira ali presente na vida dele, de espiritista, não é? Ela deu maior apoio e seguiu junto com ele. Nessa época, continua ele dizendo, colaborei efetivamente em um município, órgão de grande projeção no cenáculo do jornalismo fluminense. E tive ecômios de Quintino Bocaiúva e Nilo Peçanha. Quintino Bocaiúva, vocês devem recordar que foi um grande abolicionista, né? E Nilo Peçanha, que também era um grande escritor da época. Facilitar-me o trânsito para a burocracia administrativa. Então, esses dois ajudaram a que ele penetrasse no meio jornalístico, no meio da literatura, para se tornar conhecido, apesar de ter cursado muito pouco a escola. Ele tanto leu, ele tanto foi autodidata, que ele se tornou uma pessoa muito culta. A política, porém, sempre me repugnou, e uma das coisas poucas de que me ufano é de nunca ter sido eleitor nesta minha longa e acidentada vida de relação. Transferindo-me novamente para o Rio, ele estava em Vassouras, né, lembrem, filiei-me então à Federação Espírita Brasileira. Oh, meu Deus, Federação Espírita Brasileira. Aquele prédio me dá muita saudade mesmo. Contudo, a indiciocrasia da política não me esmorecia o gosto dos problemas sociais, e muitos dos que hoje aí se proclamam inadiáveis, qual de artesanato, da policultura, da colonização, do ruralismo, da aviação, da marinha de guerra, podem ler-se por mim, versados em um município. Então, durante esse período, ele escreveu nesse órgão, não é? O município, essas matérias. Apesar dele não gostar da política, ele se interessava, lógico, pelos assuntos, né, da sociedade da época. Toda a minha obra doutrinária ou profana é ocasional, intermitente, fragmentária, havendo mesmo quem a tenha julgado com justiça incôngrua no estilo. Na federação onde milito desde 1903, sem embargo de premente labor comercial, sempre mantive com integridade de consciência evangélica o exercício da mediunidade curadora. Ele também era médium curador, não é? Então, por aí nós vamos percebendo a robustez desse espírito, né? Assim, aos 65 anos de idade, se amanhã deixar a carcaça, que já vai pesando, deixo aos meus companheiros de ideal estas notas de escantilhão, para que possam jamais atribuir-me merecimento que não tive. Então, em 16 de maio de 1939, ele com 65 anos, ele escreveu essa autobiografia e guardou. E no dia 16 de dezembro de 1955, ele desencarna, não é?
E então encontraram essas notas, que foi a sua própria autobiografia. Ele foi sócio da Federação Espírita Brasileira durante 44 anos. Ele ocupou a presidência em 1915, 1918, 1919 e 1929. Publicou vários trabalhos, doutrinários, entre eles O Cristo de Deus, Cinzas do Meu Cinzeiro, Romaria da Graça. Esses o que eu consegui coletar, Ele manteve, isso é muito importante, meus amigos, ele manteve um contato muito estreito com Chico Xavier. Foi a partir dele, Manuel Quintão, que o Chico ficou conhecido, porque em 1932 ele publica Parnaso de Além Túmulo. E a partir daí, ele pediu que o Chico mandasse para a FEB, para a Federação Espírita Brasileira, todas as obras que ele publicasse pela sua mediunidade fantástica. Para a gente ter uma ideia, que os espíritos, assim da envergadura de Manuel Quintão, não são por acaso, esse nosso irmão, ele foi Policarpo de Esmirna. Ele foi amigo íntimo de o nosso companheiro de Antioquia, Inácio de Antioquia, que também foi sacrificado. E o Policarpo, ele recebeu essa revelação do Chico Xavier através de Dr. Bezerra de Menezes, se não me engano. Quem foi Policarpo, de Esmirna? Foi um bispo da igreja de Esmirna, do século II, de acordo com a obra Martírio de Policarpo. Ele foi levado, ele foi atado a um poste e foi queimado vivo, porque ele não quis ceder a uma bajulação ao imperador romano. Então, por isso, ele foi sacrificado, porque ele disse que ele só reverenciaria ao Mestre Jesus. Ele não se curvou a acender o incenso para o imperador Eusébio, imperador romano. Então, o imperador Marco Aurélio, nessa época do imperador Marco Aurélio, ele foi sacrificado por não acender o incenso para o imperador. Eu lembro aqui que nesse livro, A Romaria da Graça, quando eles chegam a Pedro Leopoldo, ele ficou maravilhado, porque no primeiro dia à noite, Chico Xavier deu uma verdadeira festa espiritual. E através do Chico se comunicou uma das filhas dele que desencarnou, a Maria da Conceição. A Maria da Conceição, ela desencarnou aos 4 anos de idade. E olha que coisa interessante. Dr. Bezerra de Menezes, não é um espírito qualquer, disse para ele anos antes de que a Maria da Conceição viveria até os 7 anos. Aos 4 anos ela adoece e desencarna, apesar dele ter feito tudo. Na madrugada, que ela estava passando muito mal, ele vai à casa de Pedro Richard, que ficava mais distante no subúrbio. Naquela época, tinha que pegar um carro de aluguel, como eles chamavam os táxis, aqueles Fords preto antigos, e ele vai até o Engenho Novo, onde morava o Pedro Richard. Pedro Richard, para quem não conhece, foi o construtor do prédio da Federação Espírita Brasileira em 1911. Prédio majestoso, lindo daquela época, do final, do início do século XX, 1911. Pedro Richard era um construtor, um homem humilde, mas que era o evangelho vivo. Isso dito pelo próprio espírito Humberto de Campos.
que adorava assistir às palestras, ele do plano espiritual, assistir às palestras do Pedro Richard, e se emocionava. E o Pedro Richard era um extraordinário médico de cura. E ele vai na madrugada na casa do Pedro Richard, acorda o Pedro Richard aos sobressaltos, e quando Pedro Richard vê a fisionomia congestionada do Manuel Quintão, diz assim: calma, Quintão, calma. Antes dela ser sua filha, ela é filha de Deus. Aí eles fizeram a vibração, a distância para a menina, mas não houve jeito, ela desencarnou. Ele ficou muito triste, mas não perdeu a fé, principalmente nos espíritos. Porque Dr. Bezerra tinha dito para ele que a filha viveria até os 7 anos, e ela desencarnou aos 4. Pois bem, algum tempo depois, a esposa engravida, e ele recebe uma comunicação. Aliás, antes dela engravidar, ele recebe uma comunicação através de um médium da Umbanda, dizendo que a esposa dele estava grávida e que era a filha que estava voltando. Ele ficou assim meio descrente, né? Esse negócio de médium falando, naquela época não tinha como fazer constatação da gravidez, mas não demorou, ela deu os sinais da gravidez e com 9 meses nasceu uma linda menina. Ele era apaixonado e percebia nela os traços da filha anterior. E com 3 aninhos de idade, certa noite, eles olhando as estrelas, naquela época não tinha poluição, não tinha luz elétrica nas ruas, aquele céu estrelado, né, maravilhoso, ela aponta para o céu e diz assim: papai, tá vendo aquela estrela, papai? É para lá que eu vou. Disse: minha filha, não vai não, fica aqui com o papai. Não, papai, eu tenho que ir. E no dia seguinte ela desencarna. 4 com mais 3, 7 anos. Porque o Dr. Bezerra disse que com 7 anos ela ficaria curada. Ele não disse que ela ia desencarnar. Ele disse que ela ficaria curada. E ela desencarnou com 4, mas voltou mais 3, completando os 7 anos. Ficou curada. Porque o espírito que parte desse mundo para a vida espiritual, ele se curou. E tão jovem, tão criança, é porque ela não precisava mais permanecer entre nós. Então, meus irmãos, isso é um apanhado, né, da vida maravilhosa, extraordinária de Manuel Quintão. Os fatos da vida dele, os acontecimentos, vocês vão ver no livro Cinzas do Meu Cinzeiro. Tem histórias que nos emocionam, e a maneira dele escrever é linda demais. Vale a pena conferir. Quem conseguir obter esse livro no sebo, uma vez eu vi, só que estava muito caro, quase R$300. Aí eu desisti da ideia. Procurei na internet, mas ele está incompleto. Mas vamos ver se alguém tem a boa vontade de publicá-lo na internet, não é? Tem uma palestra do Jorge Damas Martins, intitulado Romaria da Graça, que é sobre essa viagem a Pedro Leopoldo. E ali ele narra coisas maravilhosas nessa palestra. Vocês podem entrar no YouTube e procurar Romaria da Graça, Jorge Damas. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça para continuarmos enfrentando esses dias difíceis que estamos passando. Fiquem em paz.